Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, o amigo incondicional das nossas vidas, para que possamos sair daqui enriquecidos de mais um pouco do conhecimento do mundo espiritual e desse tema que é bem interessante para todos nós, porque todos nós temos uma família. E aquele que não tem uma família biológica foi criado por alguém, foi criado por um outro ser humano. Então o tema é muito propício para a manhã de hoje, parentela. Diante desse tema, nós observamos que a história da Terra, a história do nosso planeta, o próprio Jesus sempre enviou embaixadores do mundo maior, sempre enviou espíritos de envergadura para a Terra, para que pudesse amadurecer a mentalidade do ser humano, a mentalidade da humanidade. A nossa mente, a cada momento, aprendemos um pouco mais essas nuances do mundo espiritual, e se nós voltarmos o tempo bem lá atrás, alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, a primeira revelação de Deus para a humanidade, todos nós já sabemos. Até mesmo uma criança da evangelização infantil, se nós perguntarmos a uma criança da evangelização infantil, quem é a primeira revelação de Deus para a humanidade? Moisés, né? Moisés é a primeira revelação de Deus para a humanidade. É bem interessante esse tema, que o quarto mandamento da lei mosaica já visava o fundamento, já visava a célula primordial, que é a família. E ele pede no quarto mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Como os homens daquela época não tinham maturidade, ainda estavam extremamente enraizados na matéria, ele completa a frase: honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhamos mais tempo de vida na terra. Na terra, que terra? A terra prometida. Mas qual é a terra prometida? Aguardamos então alguns séculos até a chegada daquele homem que mudaria a história da humanidade, que dividiria a historiografia da Terra em duas partes, antes da manjedoura e depois da manjedoura. Mas se nós analisarmos a história de Moisés, nós vamos observar que naquela época as crianças estavam sendo perseguidas, as crianças eram perseguidas. Então o faraó dizia que nenhuma criança deveria viver. E a mãe de Moisés faz uma cesta, todos nós sabemos dessa história, ela constrói uma cesta de vime, de pinche, né? Coloca um betume naquela cesta para que a água não entrasse, e põe no rio Nilo, sabendo que naquele momento a filha do faraó iria banhar-se. E pede para a irmã de Moisés que observasse o que aconteceria com a cesta conforme fosse circulando, conforme fosse pela água. A filha do faraó, quando vê aquela cesta e abre, ouve o choro de uma criança, observou que era uma criança hebreia, que não era uma criança da sua origem, da sua raça, que não era uma criança de linhagem nobre, de sangue nobre, como se traduzia na época. Mas mesmo assim ela teve compaixão. E uma das servas disse para ela: se quiseres, nós podemos arrumar uma serva, uma mãe de leite. E a própria irmã de Moisés, que encontrava-se ali, aproxima-se da filha do faraó, e o que diz para ela, né? Olha, eu conheço uma mulher que pode ser a mãe de leite dessa criança.
Como nós sabemos que nada é por acaso, a própria mãe biológica de Moisés passa a amamentá-lo. Mas a filha do faraó torna-se a mãe adotiva de Moisés. Daí, muitas vezes nós esquecemos desse laço familiar que a filha do faraó tinha. E se isso não tivesse ocorrido, a história teria tomado outro rumo. Não teríamos o legislador do povo hebreu que libertasse aquele povo da escravidão, trazendo para a humanidade os 10 mandamentos, que nos dias atuais ainda não compreendemos todos os 10 mandamentos. Se perguntarmos aqui quem é que sabe os 10 mandamentos do primeiro ao último, não sabemos. Eu acho que não tem ninguém aqui dentro que vai dizer completamente do primeiro até o 10º mandamento. Mas o 4º mandamento, alguém sabe? Do primeiro ao último? Mas o 4º... é errado, né? Mas o 4º mandamento pede para honrar o vosso pai e vossa mãe. Então nós vemos que esses espíritos que Jesus enviava para a terra já tinha esse conceito, como era importante a família, que tudo partia da família. Alguns opositores, logo depois que Moisés e os médiuns da época, que nós chamávamos de profeta, diziam que se não mudássemos a nossa maneira de pensar, chegaria à Terra aquele homem que mudaria a história da humanidade, e houve a necessidade, então, de aguardarmos alguns séculos para a chegada de Jesus. Segundo nós ouvimos outro dia na Rádio Rio de Janeiro, demorou 2000 anos para preparar um corpo espiritual, o corpo pré-espiritual de Jesus, porque é o espírito mais puro que nós conhecemos aqui na Terra. Então foi um trabalho muito longo para preparar esse corpo, para que esse espírito pudesse vir à Terra e trazer o início jogar a semente naquela terra que Moisés havia preparado, e Jesus começa então. Alguns opositores de Jesus dizem que nessa passagem ele não deu valor à mãe dele. Inclusive algumas religiões não dão valor a Maria. Maria mesmo não compreendia muito a missão do filho, do próprio filho, mas ela conhecia a grandeza desse filho, não tanto como João Batista, que foi o precursor, aquele que trouxe a certeza e que por coincidentemente, por coincidência, que não existe a coincidência, mas nós sabemos que Moisés era primo de 2º grau de Jesus. Moisés era primo de 2º grau de Jesus, mas ele queria conhecer aquele homem, queria ter certeza se era aquele mesmo enviado de Deus para a humanidade. E quando Jesus aproxima-se dele, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus, este é o que veio trazer à humanidade a salvação, e é por ele, por Jesus, que nós estamos aqui na terra. João Batista, desculpa. João Batista, E é este Cordeiro de Deus, era Jesus, e assim anuncia João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele viria para a terra para mudar todo o conceito daquele povo que não tinha conhecimento algum. E quando Jesus encontrava-se com os seus alunos, que provavelmente era nós que nos encontrávamos lá naquela época, chamam Jesus e dizem para ele: mestre, aí fora está sua mãe querendo falar com você e seus irmãos. Os irmãos de Jesus não tornaram-se seguidores de Jesus. Não tornaram-se seguidores de Jesus. Maria era mãe amorosa. E Jesus, o que diz para todos nós? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque os irmãos de Jesus achavam que ele estava ficando louco. E queriam entregá-lo aos algozes.
E por isso que Jesus traz para todos nós essa primeira visão de família, essa primeira visão da família espiritual. Logo no século XX, agora no século XX, no nosso século passado, chegam dois cientistas à Terra, o Watson e Crick, que são aqueles cientistas que todos, a partir de agora, vão saber quem é. Quem é que nunca ouviu falar em Watson e Crick? Dr. Watson e Dr. Crick. Mas quem já ouviu falar da ovelha Dolly? Ou melhor, quem nunca ouviu falar da ovelha Dolly? Então, eles que criaram a ovelha Dolly, Watson e Crick. Na década de 50, Watson e Crick descobrem a molécula da vida. Mesmo antes, quando Mendel estudou a origem, começou e tornou-se o pai da genética, fazendo testes com ervilhas, ele ainda não tinha conhecimento do DNA, ainda não tinha conhecimento dessa molécula do DNA. Por isso que os Espíritos dizem para nós que nós dormimos no reino mineral, sonhamos no reino vegetal, despertamos o sentimento do amor no reino animal e no reino hominal esse sentimento de amor completa-se. A partir de agora não tem mais desculpa. A partir de agora, todos nós temos a certeza de que todos somos parentes, porque pertencemos ao material genético. Todos nós temos material genético. Esse material genético que é chamado de DNA. E o Divaldo sempre diz isso, né? Que os nossos parentes mais próximos são aqueles que nós combatemos muitas vezes. Compramos chumbinho para exterminar os ratos, as ratazanas. E os ratos são os nossos parentes mais próximos. Graças a ele, graças a esses animais, é que as descobertas das doenças ocorrem. Porque até então não se pode testar medicações, não se pode testar química no ser humano diretamente, como se fazia em tempos atrás. E a partir dessa descoberta, nós vemos que mesmo a ratazana que nós queremos exterminar, também são animais que estão a caminho do progresso. Mesmo as bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos, os vermes, também apresentam material genético. O que difere de todos os organismos do planeta, de nós, é a quantidade do genoma. Cada espécie tem uma quantidade específica de genoma. O genoma humano é o genoma humano, seja ele do negro, seja ele do alemão, seja ele do índio, seja ele do branco, não importa. O genoma é o genoma humano, mostrando que nós temos um diferencial dos animais, adquirimos inteligência. Com isso, aguardamos 19 séculos de lágrimas, 19 séculos de sofrimentos, mas não poderíamos ficar desamparados, porque sabemos que quando amamos alguém verdadeiramente, conhecemos só em olhar se aquele indivíduo, se aquela pessoa, aquele nosso parente ou aquele nosso amigo está triste ou está feliz. Quando amamos alguém verdadeiramente, conhecemos só em olhar a pessoa, já sabemos se ela está triste, se ela está feliz e perguntamos o que está acontecendo com você. Não foi diferente com Jesus. Aqueles que conviviam com ele, principalmente o mais jovem, que era João, quando observou que Jesus encontrava-se triste demais, questionou, perguntou a ele: por que, mestre, esse olhar tão tristonho, tão triste? E Jesus responde: já está chegando o momento da minha partida, está chegando o momento que farão todas as atrocidades com o Filho do Homem. Ainda teve um daqueles apóstolos, daqueles que acompanhavam Jesus, que teve a ousadia de dizer que não deixaria que nada de mal acontecesse com ele. E naquela época não existia o scanner, que hoje faz a cópia idêntica
de tudo que nós queremos, né? Se queremos fazer a cópia de um livro, vamos lá, escaneamos o livro. E Jesus era o scanner do coração de todos nós. E Jesus diz para aquele homem: tolo tu és, o galo cantará 3 vezes e tu me negarás. Já está chegando o momento que farão todas as atrocidades com o Filho do Homem, que sereis crucificado e a minha vida será ceifada como uma flechada, né, como uma lança em meu peito. E foi isso que ocorreu. Jesus já sabia de tudo o que ocorreria com ele. Até mesmo a traição de Judas foi necessário ocorrer para que a história fosse cumprida, para que a promessa fosse cumprida. E mesmo assim, os discípulos olharam para o mestre e disseram: como é que nós ficaremos? João é o único apóstolo, o único aluno do Cristo dos 4 evangelhos que nós conhecemos, que teve a capacidade de narrar o que Jesus disse para todos nós no Evangelho de João, no capítulo 14 a 19, quando Jesus diz para todos nós: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro Consolador, o Espírito Santo, ou Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, não pode vê-lo, porque não vê e não conhece. Mas vós conheceis, porque estarei convosco e habitarei em cada um de nós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. No mesmo capítulo 14, no versículo 26, ele diz: o objetivo de nós estarmos hoje aqui reunidos, no versículo 26 do Evangelho de João: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aguardamos então 19 séculos de lágrimas, 19 séculos de sofrimento, passamos pela época da Inquisição, passamos por uma época que até hoje ainda ocorre em alguns países, que nós estamos num país privilegiado. Nós estamos num país privilegiado. Muitos brasileiros falam que o Brasil não tem mais solução. Muitos cariocas dizem que o Rio de Janeiro não tem mais solução, que o Rio de Janeiro é a pura violência. Realmente é a pura violência. Mas agora é o momento da limpeza, é o momento da esterilização, é o momento em que tudo está começando a ser corrigido. E nós aqui no Brasil, o Brasil é considerado o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É um país onde nós podemos professar a religião que bem quisermos e desejarmos. É um país que nós podemos dizer que somos cristãos e não vai ter nenhuma perseguição. Ontem mesmo meu filho estava falando: o Brasil não é tão bom. Eu falei: você tem que dar graças a Deus de não ter nascido no Irã, de não ter nascido no Iraque, de não ter nascido no Iêmen. Porque outro dia vimos um vídeo muito infeliz de vários irmãos com a cabeça degolada, a cabeça cortada, posto em praça pública porque são cristãos. E nós aqui podemos dizer que somos cristãos. Jesus teve a oportunidade de dizer que é necessário que ocorra um escândalo, mas ai daquele que seja motivo do escândalo. E outro dia, uns irmãos do Candomblé estavam fazendo no centro do Rio de Janeiro uma passeata, e alguns irmãos de outra origem religiosa, o que fizeram? Jogaram pedra. E essa pedra bateu na cabeça de uma jovem de 17 anos e ela foi parar no hospital. Para todos nós isso foi um escândalo. Isso passou na imprensa, todo momento passava na televisão, esses irmãos atacando outras pessoas de religião. Isso para nós é um escândalo, foi somente uma pedrada.
somente uma pedrada nós já ficamos assustados com isso. Nós já não admitimos mais isso. Nós queremos a educação, nós queremos o amor. Nós estamos lutando pelo amor e aguardamos então a chegada desse Consolador prometido. Alguém teria que se comprometer em trazer o Consolador prometido. E no século XIX, em 1804, no dia 3 de outubro, no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte estava assumindo o reinado na França, nasce Hippolyte Léon Delisle Rivail, aquele homem também que mudaria a história do planeta Terra, aquele homem que assumiu o compromisso luminífero juntamente com Jesus e com uma equipe de espíritos que encarnaram e espíritos que também estavam do outro lado da vida, auxiliando-nos, trazendo para nós a doutrina espírita. Hoje, nós não temos mais desculpa, meus irmãos. Hoje, nós temos a certeza de que todos nós somos irmãos. O meu filho que está estudando Direito, ele falou assim: o Sérgio Cabral, ele tem mesmo que ficar preso. Eu falei, ele tem. Se nós erramos aqui na Terra, nós temos a lei da Terra para nos punir. Agora mesmo estava vindo para cá e já comentei isso. Que quando nós estamos numa via, né, estávamos hoje na Avenida Brasil, e a Avenida Brasil é uma via que a todo momento tem lá velocidade controlada por radar. Tem homens que têm carros poderosos, que correm com carro em alta velocidade, mas tornam-se espírita na hora que vê o radar eletrônico, vira espírita na hora. Aí eu falo para ele, aí ó, vai virar espírita. Na hora que vê o radar eletrônico, vira espírita. Quem dirige sabe disso. É assim, a gente corre, né? Até quer testar o carro para ver se o carro atinge aquela potência, né? Pô, atingir 140 quilômetros. Mas por que ainda precisamos de lei? Porque não seguimos a lei. E quando não seguimos a lei, somos punidos. Somos punidos e é por isso que nós estamos passando por essa situação agora no Rio de Janeiro. Essa situação de calamidade, essa situação de medo, mas não devemos perder a esperança. O que temos que fazer, como Kardec já dizia, a educação no lar. A educação no lar é a mudança de tudo. E quando ele traz esta luz para a humanidade, o livro dos Espíritos, o organograma da doutrina espírita, Allan Kardec se ateve no capítulo 14 a essa questão, a célula familiar. Traz um capítulo exclusivo, trazendo o título principal, honrai vosso pai e vossa mãe. E alguns temas, piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, a ingratidão dos filhos e os laços de família, e termina com esses temas. Dentro do capítulo 14, eu sou ruim de algarismo romano, mas X1 e V é 14, né? É 14. Algarismo romano eu ainda estou aprendendo, estou a caminho. Eu já estou com 52 anos, eu falo, até 60 eu aprendo. Até 60 anos eu vou aprender algarismo romano. Eu já pedi, outro dia eu liguei para a Rádio Rio de Janeiro e falei, olha, quando fizer as novas edições, coloca no número nosso, né? Não coloca no algarismo romano, porque eu tenho dificuldade para conseguir identificar. E aí ele traz para nós, e quando nós já temos esse conhecimento da genética, já temos esse conhecimento do DNA, nós já sabemos que já passamos por todos esses reinos. Passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal e agora não podemos retroceder. Temos que caminhar sempre para frente. Podemos sim estacionar,
Mas estacionar é como se você estivesse numa estrada e falasse, não quero ler placa nenhuma. Olhou a placa, já leu. Não tem como ler a placa. Este capítulo do Evangelho, se nós pegarmos todo ele, na minha opinião, no capítulo 5, tem lá, causa atual das aflições. Se nós pegarmos todo o Evangelho, jogarmos fora, mas deixarmos somente a causa atual das aflições, nós já teremos a salvação. Nós já teremos uma condição melhor de mundo espiritual. Porque esse capítulo, Allan Kardec fala que nós somos biógrafos, que nós somos os construtores da nossa vida. Quando ele diz para todos nós, no capítulo, se existe alguma causa, ele diz aqui, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas que importa distinguir uma da outra. Uma tem causa na vida presente e outra fora desta vida. Remontando a origem dos males da humanidade, reconhecer-se-á que a maior parte são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. E ele diz para todos nós, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua ambição, de sua imprevidência, de seu orgulho? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantos casamentos infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade, na qual o coração não tomou parte alguma? E Kardec deixa um item que puxa a orelha de todos nós. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que no coração desses filhos crescesse o germe do orgulho, da vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, esses pais admiram-se e se afligem com a indiferença de que são tratados por esses filhos. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero? Comemos bacon, é gostoso bacon, é gostoso torresmo, mas depois o colesterol está lá alto. Né? Aí culpamos a quem? Eu estou com diabetes, meu colesterol está alto, eu estou com a glicose alta e abusamos do açúcar. Estou com a pressão alta, mas não quer abrir mão do sal, não quer abrir mão do açúcar. Então nós temos a chave, uma chave que vai abrir qualquer porta. Essa chave é a doutrina espírita. É a doutrina que tira o véu da nossa vista, clareia a nossa visão, mostrando para nós que mesmo o nosso irmão Sérgio Cabral temos que ter compaixão, porque eu acho extremamente humilhante a condição que ele está passando agora. Quando nós vemos ele na televisão, saindo às vezes da cadeia, algemado, nós vemos a tristeza no olhar dele, a tristeza no rosto dele. E eu tenho certeza, se o tempo voltasse atrás, ele faria tudo de forma diferente. Porque nós vemos, o que nós vamos levar daqui? Absolutamente nada. Foi como aquele conto do Alexandre o Grande, que ele pediu para os homens da lei na época, que quando ele morresse, o seu caixão tivesse 2 buracos, um de cada lado, para que os braços ficassem do lado de fora. E aí perguntaram para ele, mas por que os braços do lado de fora? E que o caixão fosse carregado pelos melhores médicos. Por que pelos melhores médicos? Para que os médicos tenham ciência que eles não têm direito sobre a vida e a morte. Que eles não têm esse poder. Que quando chega a hora do desencarne, nós temos que dar uma desculpa para a morte. E por que os braços de fora? As mãos, mostrando as mãos vazias, para que todos possam ver que nascemos de mãos vazias
e voltamos de mão vazia. E por que toda a minha riqueza, todo o meu ouro, todo o seu ouro pelo caminho? Para que todos possam observar que tudo que nós temos aqui na terra é supérfluo, vamos deixar aqui na terra. E quando nós começamos a esse desapego material, quando nós começamos a identificar que somos irmãos verdadeiramente, temos compaixão. E a própria filha do faraó, na passagem bíblica, diz: ela, quando viu a criança, teve compaixão e tornou-se mãe adotiva. Eu, pessoalmente, fizemos um curso outro dia, temos um curso de orador. Nesse curso pede para não falarmos, para evitarmos contarmos a nossa própria história. Mas se não contarmos a nossa própria história, vamos contar a história de quem? Eu, como não tenho filhos biológicos, não tenho filho do meu sangue, eu creio que meus filhos são muito mais filhos, porque o planejamento não é aqui na terra. Não existe a gravidez indesejada. Não existe, foi um acidente de percurso. Não existe gravidez indesejada. Não existe um filho desprogramado. A programação toda é no mundo espiritual que ocorre. E Kardec traz a parentela corporal e a parentela espiritual. Muitos de nós pensamos que fazemos muitos pelos filhos. O que nós damos para os filhos? Só damos o corpo material, só damos o material genético, porque quando o espermatozoide, que tem 23 pares de cromossomo, que é a célula menor masculina, encontra-se com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, que tem 23 pares de cromossomos também, aí começa a vida. Essas duas células se unem, se fundem, e dão origem a uma célula com 46 pares de cromossomos, originando assim um bebezinho, que está ali no colo do nosso irmão, né? Originando assim um bebezinho, originando uma criança. E os pais são missionários de Deus. Os pais são missionários de Deus. Estávamos ouvindo outro dia, no momento espírita, uma passagem na qual um sacerdote havia ido fazer uma viagem longa de alguns dias e deixou a esposa e os 2 filhos. Alguém já deve ter ouvido essa história. E ela diz que nesse tempo que o pai viaja, que o sacerdote viaja, ocorre um acidente e os 2 filhos vêm a desencarnar. A mãe, logicamente, ficou extremamente abalada. E quando o pai retorna, ele observa que a mulher encontrava-se muito triste e diz para ela: o que houve, mulher, que você está tão triste? Ela: nada, meu amor, você está muito cansado, vamos agora almoçar. Aí ele diz assim: mas cadê os nossos filhos? Depois nós falamos dos nossos filhos. Antes eu quero tratar de um problema que eu tive. Mas que problema você teve? Olha, passou aqui um amigo e deixou joias, deixou algumas joias sobre os meus cuidados, mas eu não quero devolver essas joias. Aí o marido falou: mas você, que é uma mulher que não se apega a nada, como não quer devolver? Se não é seu, você tem que devolver, você tem obrigação de devolver. Aí ela diz: mas é tão difícil para mim devolver essas joias, é tão difícil para mim devolver essas joias. E ele diz assim: não, mulher, mas se não é seu, tem que devolver. Vamos agora então devolver essas joias. Aí ela diz: as joias são os nossos filhos, eles morreram. Os 2 se abraçaram longamente, choraram e ela explicou tudo o que havia ocorrido. Muitas vezes os pais e as mães acham que os filhos são deles. O filho é meu. Eu tenho um amigo, posso dizer que ele conta isso até em palestra, o Vitor, né? Ele conta isso rindo muito, né? Ele fala que a mãe dele falava assim: eu te dei a vida e eu também posso tirar a sua vida. Aí um dia ele estava brincando, a criança, né? Ele era criança brincando, correndo, e eles eram de família que tinha muito dinheiro,
e foram aquelas crianças criadas com muita educação, e a mãe dele jogou uma faca, falou para ele: eu posso tirar sua vida, jogou a faca. Ele diz que a faca foi em câmera lenta, mas bateu do lado ao contrário. E aí ela falou: você teve sorte de bater ao contrário, era para pegar em você. E os pais acham que os filhos são exclusividade dele. Os filhos são empréstimos de Deus para nós, que nós teremos que prestar conta a Deus o que fizemos com esses filhos. O meu filho ontem falou assim: pai, eu sou um homem de bem. Eu falei: será que você é um homem de bem? Um homem de bem eu vou ver depois da sua formação. Aí o que ele disse? Ah, mas o Brasil é corrupto. O Brasil é corrupto, a gente tem que seguir, tem que ir nessa sequência. Eu falei: não, senhor, não, senhor. Você pode estar no meio da corrupção e não ser corrupto. Você pode estar como Chico Xavier, estava viajando, fazendo essa viagem internacional de avião, e aí foi a primeira viagem que ele fez de avião. Quando teve uma turbulência, ele começou a gritar: Senhor Jesus, Maria José, por favor, nos salve agora. Quem viu o filme do Chico conta isso no filme, né? E Emmanuel aparece para ele falando: Chico, por favor, pare de gritar, você está assustando todo mundo. Mas meu irmão, eu vou morrer. Mas todos vão morrer. Essa é a única certeza da morte. Então morra com dignidade. Você vai morrer, morra com dignidade, sem escândalo, sem grito. E é isso que a doutrina espírita ensina para nós. Nós estamos na família que estamos. Nós temos a família que temos. E os parentes mais complicados que nós temos são esses que nós devemos ter mais compaixão. Por incrível que pareça, quem é que não tem problema na família? Aí alguém pode estar pensando: eu não tenho problema na minha família. Graças a Deus, a minha família vive em plena harmonia. Mas não vive em harmonia com o vizinho. Aquele vizinho pode ter sido um parente caro de outra vida. Aquele vizinho, eu que moro numa avenida de 20 casas, passo por provação na avenida, né? Porque como é difícil viver em avenida com 20 casas. Então imagine 20 famílias diferentes, com pensamentos diferentes, cada um com religião diferente, um coloca música evangélica alta, aí o outro fala: também vou colocar música espírita alta, moto em alto som, né? Momento espírita, e também coloca alto som. E a gente também às vezes vai lá e espeta os outros, né? Espeta. E muitas vezes esses que estão do nosso lado são exercício para nós, para exercitarmos a paciência, para exercitar a caridade. E muitas vezes esse tempo é longo, principalmente para quem é pai e mãe, porque educar é muito difícil. Educar filhos de Deus. Nós não educamos os nossos filhos, nós estamos educando os filhos de Deus. Por isso que Allan Kardec traz para nós essa luz para a terra. E nesse parágrafo ele diz aqui: não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo laço de sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos sanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Eu tenho uma irmã, é a irmã que eu mais amo, mas eu fiquei sabendo com 30 anos de idade que ela não era minha irmã biológica, e eu chamava ela de mãe. E com 30 anos que eu fiquei sabendo que ela não era filha biológica do meu pai, muito menos da minha mãe. E eu tenho um vínculo muito maior com essa minha irmã
do que com os meus irmãos de sangue. Mas com aqueles irmãos que eu também tenho dificuldade, eu não posso ter desculpa. Eu tenho que me corrigir. Não é à toa que Jesus preconizou: concilia-te com teu adversário enquanto está lado a lado com ele, para que o seu adversário não lhe entregue ao juiz. O juiz ao ministro da justiça e fique encarcerado até pagar o último centavo. Logo depois que Chico Xavier veio à Terra, e através de sua mediunidade luminífera, André Luiz traz uma visão muito mais clara do mundo espiritual quando traz o livro Nosso Lar, que é um livro de cabeceira de todos os espíritas, que quem não leu ainda deveria ler esse livro. Ou pelo menos quem ainda não leu o livro, pelo menos veja o filme. Mas tem alguns irmãos que falam assim: ah, Leão, mas eu tenho tanta dificuldade para ler, quando eu começo a ler me dá um sono. Aí eu aprendi com o Divaldo: então leia em pé, porque se você ler de pé, você não vai cair, né? Não vai ter desculpa. E tem também um irmão numa casa espírita que ele pediu desculpa para mim. Ele falou assim: olha, você me desculpe, porque toda vez que eu assisto palestra eu durmo, não tem jeito, eu durmo. Eu falei: você quer uma receita? Quando você sentir sono e dormir, levanta e fica lá atrás, não é vergonha nenhuma. Aí no outro dia eu fui fazer palestra na casa, ele levantou, ficou em pé lá atrás, ele fez assim para mim. Eu falei: tudo bem, não tem problema. Ele: hoje eu não vou dormir, eu vou ouvir a palestra do início até o fim. E toda vez agora ele ouve a palestra do início ao fim. Há uns 15 dias atrás, ou 20 mais ou menos, que eu falei na casa, ele falou: olha, agora eu estou conseguindo, viu? Não preciso mais levantar, agora eu fico atento. Porque muitas vezes tem alguns irmãozinhos que também se aproximam de nós e jogam aqueles fluidos de sono, né? Não vai ouvir a palestra. Principalmente quando a palestra dá uma sacudida em nós. E esse tema é um tema propício que mexe muito conosco, porque todos nós temos família. E quando nós temos a certeza de que todos somos parentes, não criticamos mais, não jogamos mais pedras, não falamos mais dos políticos que colocamos eles lá. E agora em 2018 nós temos que observar quem são esses que nós colocamos. Estamos observando jovens que estão chegando à Terra, como o Sérgio Moro, por exemplo, juiz Sérgio Moro, um jovem da nova era, da nova geração, que está colocando homens de alto coturno na cadeia, colocando homens de alto coturno. Aí meu filho falou assim: é questão de tempo do Lula também ir para a cadeia. Eu falei: só vai para a cadeia quem deve, quem não deve não vai. Quem é correto não vai. E quem não consegue ficar na política, na corrupção, se afasta da política. Quantos políticos nós vimos que já se afastaram da política porque não conseguiram conviver com a corrupção? Quantos políticos nós vimos que se afastaram da política? E quantos têm boa vontade de querer mudar a situação? Mas se nós analisarmos bem, se nós olharmos para outros países, como que está ocorrendo agora com a Coreia do Norte, nós somos felizes. Nós estamos no lugar que estamos por merecimento. Nós temos a família que temos por merecimento. E se temos dificuldade com algum familiar, vamos perdoar, vamos amar, vamos ouvir mais. Vamos fazer aquele exercício que o Chico falava. Quando quisermos agredir, coloca um pouquinho de água na boca e segura a água para não ofender. Porque o Chico dizia: eu prefiro muito mais ser ofendido do que ofender alguém. Magoar alguém é algo muito doloroso. Levar esse sentimento de mágoa é muito doloroso. O meu filho fala assim: pai, você sempre que vai nas palestras conta sempre as mesmas piadinhas. Fala do relógio que não é espírita, que precisa de passe. Mas eu fico olhando para o relógio: meu Deus, já são 10, faltam 10 minutos.
A palestra já está quase no horário de terminar, e olha que esse cedo não alonga na apresentação. Fala rápido, faz a prece rápido e dá logo a palavra para o palestrante. Mas dá a sensação de que nós não completamos o serviço. Mas isso não importa, porque nós nunca vamos conseguir falar todo o conteúdo. Nós precisamos deixar um ponto de interrogação para que cheguemos em casa, peguemos o livro. Quem é que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem é o irmão que não tem? Então, se não tem condição de comprar esse livro, eu tenho certeza que a Casa Espírita tem ele para empréstimo. Tem para empréstimo, irmão? Tem para empréstimo. Se não temos condição de comprar, então vamos pegar emprestado. E agora, meus irmãos, é o momento de nós fazermos aquela reunião familiar, de nós nos reunirmos com os nossos familiares para fazermos o famoso Evangelho no lar. Eu, com 52 anos de idade, a minha mãe desencarnou há 2 anos, sempre tentamos fazer o Evangelho no lar, mas sempre tem uma pedrinha no caminho para parar. Sempre vamos encontrar uma pedrinha no caminho para parar. E se nós fazemos o Evangelho no lar, na nossa casa, esse Evangelho no lar vai iluminar não só a nossa casa, como vai iluminar todo aquele quarteirão, vai iluminar toda aquela região. Então agora, gradativamente, eu já estou começando a fazer o Evangelho no lar em casa. Não reunindo a família, mas parando em algum momento, abrindo o Evangelho, lendo um texto. Porque isso vai chamar a atenção do meu filho. Outro dia teve uma palestrante que ela falou assim: não, eu exigi dos meus filhos que eles fossem à casa espírita. Só dava mesada se eles fossem. Obrigava os filhos, né? Só dava mesada. Imagine um adolescente de 16 e 17 anos, você falar: se você não for para a casa espírita, eu não vou dar a mesada. É claro que eles vão pela mesada. Aí depois de muito tempo ela falou: eu não sabia que eu estava errando tanto. Né? Por quê? Ou nós vamos por 2 motivos. Ou nós vamos pelo amor, ou nós vamos pela dor. Então é muito melhor nós irmos pelo amor. E nós darmos o tempo. Porque Santo Agostinho, esse espírito que ajudou na codificação espírita, a mãe dele orou por 20 anos. 20 anos para que ele se tornasse cristão, e ele torna-se um dos grandes cristãos da humanidade. Um homem que conseguiu filtrar todos os ensinamentos de Jesus e traz a lição para nós. E aqui neste mesmo capítulo tem aqui as palavras de Santo Agostinho. Está aqui, ó, Santo Agostinho, Paris, 1862, que ele trata a ingratidão dos filhos, os laços de família. Então, esses espíritos, um dia, demorou muito para eles se tornarem cristãos. Agora, nós podemos dizer que somos cristãos. Muitos opositores falam que a doutrina espírita não é cristã, que a doutrina espírita só se tornou cristã a partir da questão 625, quando Allan Kardec interroga as entidades superiores: qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia? Os sábios da antiguidade foram unânimes em dizer: Jesus. Jesus é o personagem da história que tem mais bibliografia em seu nome. Bibliografia que tentam exaltá-los e bibliografia que tentam denegrir sua imagem. Muitos dizem que Maria não tem importância alguma. Maria, ao contrário, tem a colônia de Maria. Tem a colônia de Maria que socorre os suicidas. Quem socorreu Judas? Quem retirou Judas do umbral? A própria mãe de Jesus. Aquele homem que entregou o seu próprio filho, e ela ainda teve compaixão por esse espírito para libertá-lo da região umbralina. E no livro Nosso Lar nós vemos isso claramente. Para onde é que nós queremos ir? E olha que a colônia Nosso Lar não é uma colônia espírita. Os espíritos dizem que o que tem menos lá é espírita. O que tem menos na colônia Nosso Lar é espírita. Mas se nós pararmos para analisar para onde é que nós queremos ir,
pelo que nós conhecemos na atualidade, é Umbral e a colônia é nosso lar. Nós vamos nos esforçar para ir para onde? A colônia é nosso lar. É a ideia que André Luiz trouxe para nós de um local bom. Né? De um local bom. E aquela paciente do André Luiz, que chega para ele e fala, né? Doutor André Luiz, o senhor aqui, o senhor veio direto para cá, né? Porque eu fiquei 4 anos num local de tormenta. O senhor nem deve ter passado por aquele lugar. E ele fica vermelho, né? Porque ficou 9 anos no Umbral. E ele atendia aquela paciente porque a secretária pedia para ele, né? Por caridade, que atendesse ela e o marido. E ela ainda diz, né? O meu marido era aquele doente que o senhor tratava. Aí o André Luiz falou, e ele, como está? Ele está lá. O senhor tratava dele, ele que era o saudável está lá na terra. E eu já morri. E eu estou aqui. Né? Passei por esse local de tormenta e meu marido ainda está lá, doutor André Luiz. O senhor foi um homem tão bondoso que veio direto para cá. E para onde que nós queremos ir? Para onde o nosso coração vai nos levar? É esse perdão que nós devemos ter pelos nossos familiares, é esse perdão que nós devemos ter por nós também. Porque se nós não amamos a quem está do nosso lado, como é que nós nos atrevemos muitas vezes a falar que amamos a Deus que não conhecemos? Então vamos refletir o sentimento de amor. Nós estamos agora na era do sentimento. Nós estamos agora na era em que o planeta está passando por uma transição, que todas as casas espíritas têm falado disso. A transição planetária, a limpeza do planeta. E agora, meus irmãos, nós não estamos desamparados, nós não estamos perdidos. A correção está sendo feita e só depende de nós. Mas precisamos a todo momento nos mantermos em oração, que a oração é a força. Antes da construção de uma casa, essa casa é plasmada no pensamento. Primeiramente ela é plasmada no pensamento, depois ela é passada para o papel, depois do papel é que começa a arquitetura. E essa arquitetura é a arquitetura do sentimento do amor, do sentimento de perdão que nós temos que ter por nós mesmos. Porque se nós não nos perdoarmos, como é que nós vamos perdoar o nosso próximo? Ah, mas o próprio Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas, mas ele trouxe a oração dominical. E a oração dominical é individual. Então, mesmo que nós estejamos aparentemente sozinhos, não estamos sozinhos. Como o próprio Paulo de Tarso disse, estamos rodeados por uma multidão de invisíveis. Mas que tipo de multidão de invisíveis que estamos trazendo para próximo de nós? Que tipo de multidão de invisíveis que estamos trazendo para próximo de nós? A multidão do nosso coração, da turbulência do nosso sentimento. E é esse sentimento que nós precisamos nos harmonizar na terra e abraçar como irmãos. Não gosto de dizer finalizar, porque o estudo espírita não é o fim, o estudo espírita é o começo. E lembro-me bem dessa jovem que nós conhecemos como Meimei. No dia de seu casamento, creio que seja o momento mais importante para uma mulher. Ela, vestida de noiva, estava saindo da igreja e um mendigo pede: Senhora, pode me ajudar em alguma coisa? E o marido dela narra isso. Eu vi um vídeo e também li a biografia dela. O Naldinho fala isso, que falou para ela: Meimei, por favor, mas agora, nesse momento, você vai atender o mendigo? Aí ela: só um momento só, eu vou atender um irmão. Ela vai lá, abaixa-se e diz assim: ô meu irmão, esse é o momento mais feliz da minha vida. Eu não tenho nenhuma bolsa, não tenho nada de valor para te dar. A única coisa que eu tenho para dar é o meu carinho. Abraça o mendigo, beija o mendigo, e ali ela já deu tudo o que ele precisava. Então, muitas vezes nós achamos que não temos bens materiais para ajudar o nosso próximo,
mas temos o nosso amor, o nosso coração, que é o nosso maior sentimento de doação. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por essa oportunidade. Se ficou alguma dúvida, eu quero que fique realmente dúvida, para que cheguemos em casa, peguemos o capítulo 14 desse livro e vamos ler com nossa família. Vamos ler com nossa família e vamos observar a luz que entra no nosso lar. Obrigado a todos e que essa nossa manhã seja completa com essa palestra e que possamos ser um fóton de luz, como dizia São Francisco de Assis. Se não podemos ser um grande sol, que sejamos um fóton de luz, porque basta um fóton de luz para iluminar as trevas. Muita paz a todos.